Oi gente, de volta, Salva Fonseca por aqui. Na última aula, finalizamos o curso sobre o grão de trigo, suas propriedades e elementos de dentro para fora. Estudamos também sobre os grãos até eles serem reduzidos a pó, ou seja, reduzidos a farinha de trigo. Estudamos também todos os componentes dentro da farinha de trigo, pois agora iremos estudar sobre a farinha de trigo em si e seu comportamento na panificação e na confeitaria. Faça um teste agora. Pegue agora um saco de farinha de trigo no armário para localizar no rótulo e na descrição quantos por cento de proteína tem em sua farinha de trigo. Assim fica muito mais fácil acompanhar por aqui, tá bom? A farinha de trigo pode ser classificada entre forte ou fraca. A farinha de trigo forte é aquela que possui mais de 10% de proteína em sua composição. Ela é a preferida dos padeiros e das padarias, pois os produtos tais como pães e bolos originados dela são de melhor qualidade e por isso esse tipo de farinha de trigo é mais cara. Já a farinha de trigo fraca é melhor utilizada na confeitaria para se produzir bolos rústicos e outros produtos, tais como biscoitos, pois possui menos proteína e mais amido. Mais amarelinha é essa farinha por ter sido retirada essa farinha de trigo da parte da casca da semente de trigo. Por esse motivo, ela é mais barata e mais fácil de se encontrar nos supermercados comuns. A farinha de trigo forte pode apresentar os seguintes componentes na ordem de maior relevância, do maior para a menor quantidade. Assim, amido, água, proteínas, fibras e minerais, gorduras e enzimas. Enzimas para prolongar a durabilidade dos produtos confeccionados pela farinha de trigo. Essa aula, gente, já passamos por ela e já falamos muito sobre todos esses componentes da farinha de trigo. Você se lembra dessa aula? Pois é, isso agora explica porque o pão da padaria 1 é melhor do que o pão da padaria 2. Geralmente, o produto feito com uma farinha fraca é mais pegajoso e mais propício a murchar, tanto fora como dentro do forno. Isso se dá pela má formação de glúten na massa. Então agora você deve estar se perguntando, como é que eu faço então para saber se uma farinha é forte ou uma farinha é fraca nesse caso? A resposta é muito simples, gente. Primeiro, é preciso saber a composição e a qualidade da farinha olhando no rótulo da embalagem ou ainda olhando as especificações como base nas informações do fabricante. Depois de fazer tudo isso, faça teste fazendo pães e esse teste é chamado de teste de glúten, você já sabe, né? A farinha de trigo branca ou refinada é produzida a partir de grãos de trigo que passam por um processo de refinamento e peneiramento. É nesse processo que são retirados a casca e o germe do trigo, onde se concentram os principais nutrientes do grão, como as fibras, as vitaminas e os minerais. Com isso, na composição final da farinha de trigo branca, ficam apenas o glúten e o amido. E é por essa razão que ela se torna branquinha, mais leve e os pães e bolos ficam mais macios. Vocês já viram por aqui, né? Fonte de carboidratos simples, que são absorvidos e metabolizados rapidamente pelo organismo, a farinha de trigo branca se transforma em fonte de energia rapidamente. Sendo assim, os alimentos feitos à base dela são indicados em casos nos quais existe a necessidade muito rápida, ultra rápida, do uso de energia. Vamos falar agora da farinha de trigo integral. Diferentemente da farinha branca, a farinha de trigo integral não oferece tanta leveza aos alimentos, pães e bolos, pois mantém todos os componentes do grão de trigo, inclusive a casca e o germe. A principal vantagem do consumo da farinha de trigo integral é a presença de todos os nutrientes do grão de trigo, como as fibras solúveis e insolúveis, o ferro, o fósforo e o magnésio, que são indispensáveis na alimentação diária. A farinha de trigo integral é metabolizada mais lentamente pelo organismo, ou seja, ela é transformada em energia de forma mais lenta quando comparada à farinha de trigo branca. Além disso, as fibras presentes na opção integral ajudam no bom funcionamento do organismo. Para fazer pães e bolos, a farinha de trigo mais adequada é a do tipo 1 Premium. Para que você fique por dentro, em primeira mão, aqui no nosso estúdio de panificação e confeitaria, usamos diariamente a farinha de trigo de 5 kg que vendem nos atacados. Elas são especiais e no rótulo são adequadas para fazer pastel. A formulação da farinha de trigo é a mesma, gente.
O que muda é que ela é enriquecida com minerais e vitaminas, sendo essas farinhas mais fortes e especiais para os nossos bolos e os nossos pães aqui. Dentre as farinhas do tipo 1, existe a de uso geral, para massas frescas, para confeitaria e para panificação. A farinha de trigo tipo 2 é um pouco mais amarelada e é mais utilizada pela indústria para a produção de biscoitos. Portanto, elas devem receber todas elas, tipo 1 e tipo 2, doses extras de ferro e ácido fólico, como já vimos nas nossas aulas anteriores, você lembra? Vamos continuar ainda, gente, a falar sobre a farinha de trigo no decorrer das próximas aulas. Falaremos sobre como a massa age depois de pronta, vamos falar do ponto de véu, da elasticidade da massa e como fazer para deixar a massa a mais profissional e saborosa possível. Para isso, te peço que curta, comente e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que todos possam aprender e entender o verdadeiro uso da farinha de trigo e saber escolher, sem a ajuda de ninguém, a melhor farinha de trigo para você utilizar nas suas receitas. Você ainda não é inscrito no canal? Então se inscreve e ativa o sininho de notificações para receber em primeira mão os próximos vídeos e não perder nenhuma aula. Sendo assim, gente, te espero em breve do lado de cá. Até lá!